Meu Deus do céu, quantos avisos foram dados? Quantos avisos foram dados? Foi carta do Chris Smith, foi carta do Departamento de Justiça, foi carta interna dos congressistas ao presidente e ao Departamento de Estado, foi projeto de lei apresentado. A gente continua. Nos últimos meses, temos mantido intenso diálogo com autoridades do governo do presidente Trump, sempre com o objetivo de apresentar com precisão e documentos a realidade que o Brasil vive hoje. E nós nos limitamos a apresentar os fatos. E eu digo para vocês, foi uma tonelada de coisas. Nos últimos meses, a minha vida tem sido basicamente produzir documentos para o governo americano. Muito mais tempo, eu não teria aqui, aliás, quero o Bruno aqui, dá uma salva de palmas, porque hoje é aniversário do João Gabriel. Bota aí. Aparece aqui no programa, uma pessoa que trabalha comigo, meu braço direito, editor aqui do Paulo Figueiredo Show, é quem garante que o Paulo Figueiredo Show funcione. Se não fosse ele, não seria possível, sem dúvida nenhuma, eu ter feito tudo que eu fiz. Porque ele reduz o meu trabalho no Paulo Figueiredo Show de forma gigantesca. Então, feliz aniversário, João Gabriel. Obrigado por você existir aqui na minha vida e na vida dos brasileiros. Os brasileiros têm uma dívida de gratidão com você sem saber que tem. Mas nos últimos meses nós temos apresentado muitos documentos para a Casa Branca. Então, a carta do presidente dos Estados Unidos confirma que nós tivemos absoluto sucesso, pelo que ele descreve, na transmissão daquilo que a gente vem apresentando com seriedade e com responsabilidade. É o que a gente diz na nota. Ao Brasil, todos os avisos foram dados por vias diplomáticas, declarações públicas, cartas, audiências no Congresso e reuniões privadas. O que a gente está dizendo aqui? Porra, meu Deus do céu, quantos avisos foram dados? Quantos avisos foram dados? Foi carta do Chris Smith, foi carta do Departamento de Justiça, foi carta interna dos congressistas ao presidente e ao Departamento de Estado, foi projeto de lei apresentado, foram pedidos foram audiências públicas, como eu disse, foram reportagens em jornais colocadas, foram coletivas de imprensa, declarações públicas, e houve também as reuniões privadas. Eu acho que agora eu posso dizer, eu acho que eu nunca disse isso, que logo no início do ano um importante senador americano veio, se encontrou com Geraldo Alckmin e explicou a insatisfação do governo americano com a situação do Brasil. Ora, o governo americano chegou ao limite de impor uma restrição de sanções, postou declarações, né, pela embaixada americana, pelo perfil do hemisfério ocidental. Todos os avisos foram dados, ao ponto de 72 horas antes, o Donald Trump ter feito uma postagem dura. E qual foi a resposta das autoridades brasileiras a todos esses avisos? Eu continuo a nota com o Eduardo. A resposta das autoridades brasileiras foi o escárnio. Risos, ironias. E ainda mais grave, a escolha de dobrar a aposta. O risinho, o kkk, Supremo Tribunal Federal ri da possibilidade. Quem vai perder o visto primeiro agora que o Trump ganhou? Olha, eu quero que você da Gerdau, você da Embraer, você da JBS, vamos falar um pouco das empresas aqui, todos vocês, eu quero que vocês saibam, olhem aqui na lente da verdade, como diz o Clodovil, dizia o grande Clodovil. Olhem aqui na lente da verdade, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês vão se ferrar por conta desta postura. Nada na diplomacia chega a esse ponto sem antes uma sucessão de cagadas. Vocês cavaram a própria cova. Ou nas palavras, acho que do Stalin, não me lembro se o Stalin ou o Lenin, vocês produziram a corda com que vão enforcar vocês. Não foi Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo apresentaram os fatos. E nós vamos falar mais sobre como a coisa desandou para esse ponto. Mas bastava o bom senso. Bastava a interlocução.
Bastava a boa conversa. E nós continuamos. Enquanto o Supremo Tribunal Federal e o ministro Alexandre de Moraes colecionavam violações de direitos humanos contra jornalistas, contra cidadãos e residentes dos Estados Unidos, também avançavam sobre o maior líder da oposição, o ex-presidente Jair Bolsonaro, negando-lhe garantias mínimas de legalidade, defesa e presunção de inocência na forma da farsa de um julgamento quase sumário em um tribunal de exceção. Então, enquanto os avisos vinham, o Supremo Tribunal Federal dobrava apostas. Em reação às restrições de vistos para violadores de liberdade de expressão anunciadas pelo governo americano recentemente, a gente continua na nota, o Supremo resolveu retaliar. Já na semana seguinte, à medida, a Corte pautou e decidiu por uma revogação parcial do Marco Civil da Internet, medida que inviabiliza o funcionamento regular das redes sociais americanas no Brasil. Um ataque direto à liberdade de expressão com consequências globais. Então, o governo americano avisa, o governo americano emite uma nota, o governo americano emite uma política específica para tirar visto de quem censurar americano, e o que faz o governo brasileiro, no caso, o ministro Barroso, especificamente sob pressão do Alexandre de Moraes, pauta a revogação do Marco Civil, que tem consequências no mundo inteiro. Não só porque americanos serão censurados no Brasil, como, além disso, essas políticas elas se espalham, porque você não consegue criar um algoritmo que proteja, seja completamente geolocalizado. Então, vai ter consequências. O Brasil é o segundo maior mercado de redes sociais do mundo. Então, você espalha a falta da liberdade de expressão. E essa foi um impacto da ação do Supremo Tribunal Federal. Então, qual é a política? A política é risinho e dobrar a aposta, risinho e retaliação. Enquanto isso, continuamos na nota, Lula aprofundou-se em uma sequência de desastres diplomáticos anti-americanos, com declarações raivosas suas, de ministros e até da primeira-dama, que caralho, a primeira-dama está dando declaração diplomática, mas essa menina não sabe o lugar dela mesmo. Além das aproximações deliberadas com regimes autoritários como China e Irã. Ignorando os alertas da administração Trump está falando desde o início que quem se meter em BRICS vai ser tarifado. O que ele fez? Insistiu na expansão dos BRICS e chegou a criticar os Estados Unidos por neutralizar o programa nuclear iraniano, uma ameaça global. Então, o Brasil ainda emitiu uma nota de apoio ao Irã. Nada disso teria ocorrido sob a presidência de Jair Bolsonaro. A decisão do presidente Trump é clara. O relacionamento comercial, diplomático e institucional com o Brasil deixou de ser equilibrado e benéfico aos Estados Unidos e precisa ser reavaliado à luz dos abusos cometidos pelos seus dirigentes. Tá ruim essa relação, vamos rever. Está na hora de ter uma DR aqui. Desde o início da nossa atuação internacional, e essa parte é importante, buscamos evitar o pior, priorizando sanções que fossem aplicadas de forma individualizada, com foco no principal responsável pelos abusos, Alexandre de Moraes. A gente sempre tentou, sabíamos como a coisa funcionava, mas a gente sempre tentou o máximo possível focar no Alexandre. Só que aí, enquanto a gente tenta focar no Alexandre, é um festival de lambança diplomática do Lula, o Supremo Tribunal Federal dobra a aposta, um julgamento de 8-3. Como é que eu vou justificar um julgamento de 8-3 dizendo que é só o Alexandre de Moraes? A pergunta é, como é que esse cara continua ficando no poder? Eu falo, olha, ele tem um establishment inteiro o apoiando. Ah, é? Ah, então, vamos ver o que vai acontecer. Então não pode ser só no Alexandre. A gente continua a nota dizendo sanções que muito possivelmente ainda serão adicionalmente implementadas sem prejuízo da sua expansão também contra seus apoiadores diretos. Significa o seguinte, a lei Magnitsky contra o Alexandre está fora? Não, como a gente verá agora. E também, possivelmente, com a expansão para os seus apoiadores, os outros ministros, pessoal da Polícia Federal, Procurador-Geral e por aí vai. No entanto, recentemente o Trump, como eu disse aqui, entendeu corretamente que o Alexandre de Moraes só pode agir com o respaldo de um establishment político, empresarial e institucional que compactua com a sua escalada autoritária. O presidente americano entendeu que esse establishment também precisa arcar com o custo dessa aventura. Por isso, a partir do dia 1º de agosto,
Empresas brasileiras que desejarem acessar o maior mercado consumidor do planeta estarão sujeitas ao que pode se chamar de tarifa Moraes. Essa é uma oportunidade de escolha. Seguiremos o caminho da liberdade, da prosperidade, da soberania como os Estados Unidos, ou nos tornaremos uma sociedade controlada e submissa à semelhança da China, tão admirada pelo STF? Apelamos para que e aqui é importante, apelamos para que as autoridades brasileiras evitem escalar o conflito e adotem uma saída institucional que restaure as liberdades. Não o governo. O Itamaraty vai fazer merda, o Lula vai cagar tudo. Eu sempre falo, tem duas certezas que a gente pode ter, que o Alexandre vai dobrar a aposta e que o Lula vai fazer cagada. Todo o nosso plano se baseia nesses dois pilares. Mas a única saída do Brasil, há uma saída, mas há uma apenas. E cabe, como a gente diz na nota, ao Congresso liderar esse processo, começando por uma anistia ampla, geral e irrestrita, seguida de uma nova legislação que garanta a liberdade de expressão, especialmente online, e a responsabilização dos agentes públicos que abusaram do poder. 3 pilares. Um deles teve que surgir agora no último mês, porque não estava na nossa conta. Mas são 3 pilares. A anistia ampla, geral e restrita é o primeiro passo. Vocês devem pedir aos seus congressistas apenas isso. Eu tenho conversado, os congressistas não estão dispostos a seguir nessa direção. Não estão. Não há clima, isso agora não é uma possibilidade, terá de ser porque é a única saída. E contra a força não há resistência. Terá de ser. Não há outra saída para o Brasil. Depois, será o suficiente? Não. Mas eu faço aqui um compromisso com vocês. Quando for pautada a lei da anistia ampla, geral e restrita, as tarifas do Brasil serão suspensas. Vocês da Gerdau, vocês da JBS, vocês exportadores de todos os lugares, Embraer, eu estou dizendo a vocês, vocês querem que essa tarifa seja suspensa? Pautem a anistia ampla, geral e restrita. Pressionem, vocês são poderosos o suficiente. Governador Tarcísio, quer a suspensão dessa tarifa? Paute a anistia ampla, geral e restrita. Paute e será suspensa até a sua aprovação. Eu acho que eu tenho um pouco de credibilidade para fazer esse tipo de proposta. E já disse, e estou fazendo aqui, estou fazendo aqui publicamente. Presidente Hugo Mota e presidente Davi Alcolumbre, eu, pessoalmente, coloco vocês sentados, sem Itamaraty, no salão do West Wing da Casa Branca para discutir essa possibilidade. Não há outro caminho. Eu lamento que a gente tenha chegado a esse ponto. Mas caso os senhores não aceitem essa proposta, está no colo de vocês. Já está mais do que claro que você tinha o Itamaraty com todo o aparato estatal brasileiro seguindo numa direção e Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro seguindo em outra direção. Quem foi mais efetivo? As vias diplomáticas dos senhores não funcionam mais. É daqui para baixo. Eu avisei que haveria choro e ranger de dentes. Se você, como eu, está dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte.